Às vezes a gente coleta mais de um dado do mesmo estudo, como nesse exemplo aqui no Excel, em que a gente tem o grupo controle é o mesmo, mas os grupos de intervenção são diferentes. Poderia ser feito subgrupos, ou uma das coisas que pode ser feita é incluir mais de um dado do mesmo estudo, agrupar esses dados. Por que é importante agrupar? Porque se a gente não compensar o tamanho amostral do grupo controle, esses dados vão ser superestimados. Vai superestimar a análise para o grupo controle. Então, como é que a gente pode fazer? Dividir o número de participantes do grupo controle entre as estimativas duplicadas, por exemplo. Aqui a gente tem um resumo de como fazer isso para dados contínuos e para dados dicotômicos. Nos dados contínuos, a gente tem ali alternativas com dados agrupados e duas estimativas separadas. Nas duas estimativas separadas, a gente faria o grupo A versus o controle, dividiria o tamanho amostral por 2, notem que ali, ao invés de 100, a gente usou 50 em cada grupo, e no grupo B, usaria os outros 50 do tamanho amostral, dividiria esse tamanho amostral. Os dados dicotômicos também funcionam da mesma maneira, dividiria aí o grupo controle por 2, deixando metade num grupo e metade no outro. Isso, claro, se a gente quiser incluir os dois grupos na análise. Outra possibilidade seria agrupar esses dados dos dois grupos, A mais B ali, como que tem na primeira linha nos dados dicotômicos, versus o controle, mantendo o controle como só um grupo. O que não pode acontecer é a gente simplesmente duplicar o grupo controle ali, versus o A e versus o B, com 100 e 100 participantes, que eu estaria superestimando o tamanho amostral para o grupo controle. Aqui nessa tabela do Excel, a gente tem para dados contínuos, que a gente tem no mesmo estudo 3 grupos de intervenção diferentes, com a média, o desvio padrão e o N, e no grupo controle é o mesmo para os 3. Se eu colocasse assim no software de estatística, eu iria estar superestimando o tamanho amostral do grupo controle. Então, como é que eu posso fazer? Tem duas possibilidades. Se eu quiser deixar assim, eu teria que dividir o tamanho amostral do grupo controle, ou outra possibilidade seria eu agrupar os dados da intervenção, como se fosse um dado só. Ao invés de 3, eu teria um dado só de média, desvio padrão e de N. Para dados contínuos, como então que vocês agrupariam mais de um dado do mesmo estudo? Isso no grupo intervenção, que seria outra possibilidade, ao invés de dividir o tamanho amostral do grupo controle. Para eu combinar o tamanho da amostra e simplesmente somar, nesse caso anterior aqui, eu tinha 3 em cada grupo, eu somaria 3, 3 e 3 daria 9. O desvio padrão, não adianta eu fazer uma média dele, teria que fazer essa fórmula aqui para combinar os dados desses 2 ou 3 desvios padrões. Já a média é simplesmente fazer a média da média para combinar esses dados. Outra possibilidade também seria análise por subgrupo, dividir essas intervenções em subgrupos, então eu não estaria superestimando os dados do grupo controle. Resumindo aqui, então a gente tem duas possibilidades quando a gente tem mais de um dado do mesmo estudo. Possibilidade 1 é agrupar esses dados, possibilidade 2 é deixar esses dados separados, mas tem que ser feita uma compensação dividindo o tamanho amostral.